Olá, professores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neuci, PCNP da diretoria. Estamos aqui novamente para mais uma formação do EMAI. Estou com a minha companheira. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Rita, também PCNP de anos iniciais. Vou compartilhar com a Neuci essa formação de hoje. Perfeito, Rita. Então, vamos seguindo, né? Hoje, gente, daremos início aí aos estudos com a álgebra, mais uma unidade temática, né, que estaremos abordando com vocês. Finalizamos a unidade temática de números, que foi bem extensa, né, nós abordamos aí mais ou menos, acho que entre 9 e 10 pautas, se não estamos enganada, né, com relação a isso. Eu estou contando já desde quando a gente iniciou no ano passado. Finalizamos com o campo aditivo e com o campo multiplicativo, tá? Mas hoje daremos início aos estudos da álgebra. Bom, contextualizando um pouquinho o nosso encontro, né, que foi tudo isso que eu já falei para vocês, né, com relação aí ao pensamento algébrico, né, e como ele se apresenta nos materiais, tanto do Aprender Sempre, do EMAI, estaremos discutindo hoje com vocês. Bom, os objetivos da pauta de hoje. Discutir o que se entende por álgebra, né, no nosso segmento. Desvendar alguns mitos sobre o ensino da álgebra nos anos iniciais. Conhecer um pouquinho da história da álgebra e o significado de letramento matemático. E desafiar vocês com algumas atividades aquecendo aí para esse entendimento, né, do estudo da álgebra. Apresentar algumas propostas, propostas práticas, né, do ensino com relação ao material que nós temos, do EMAI, do Aprender Sempre, e sistematizar o encontro de hoje. Bom, no caso dos conteúdos, né, sempre a gente tem o foco nas habilidades essenciais, que já estão presentes na sequência didática do Aprender Sempre, o currículo paulista, né, que serve de base aí para os nossos estudos, o histórico do ensino da álgebra e o material, né, do EMAI e Aprender Sempre. Então, vamos lá. Bom, mas antes da gente iniciar, né, aí aos estudos da álgebra, né, o pensamento algébrico, vamos retomar um pouquinho da formação, né, sempre a gente faz essa retomada, para não perder, né, o viés aí e o que nós vimos, né, no último encontro. Com relação, gente, às evolutivas sobre as avaliações que vocês gentilmente responderam, né, que foi o questionário, né, da formação, que isso só vem a contribuir aqui para nossas formações, até para a melhoria da elaboração das pautas, né, e o que discutir com vocês. Nós percebemos, né, muitas coisas, né, Rita, com relação aos questionários. Foi ótima. Foi muito bom. A contribuição de vocês. Aliás, eu quero agradecer também, gente, os professores que gentilmente também mandaram o nosso e-mail, né, algumas fotos, né, das atividades realizadas aí com as crianças, tanto do material Aprender Sempre, fotos das atividades realizadas na lousa, né, que chamaram as crianças que estão indo aí no presencial, que foi bastante interessante, e também quero pedir desculpa que teve algumas fotos que, no caso, eu recebi, e eu não consegui abrir, mas eu respondi aí aos professores nesse sentido, que é a devolutiva, né, que eu não consegui abrir o arquivo, acho que ele estava com algum problema, então por isso que eu não consegui abrir, mas agradecemos as contribuições de vocês, é sempre muito bem-vinda, né, porque com esses compartilhamentos a gente aprende bastante, né, e a gente entende um pouquinho o trabalho que está sendo desenvolvido, até mesmo com uma criança, né, pensa nessa socialização das estratégias, né, utilizadas aí, que foi no caso do campo multiplicativo, que foi essa última que vocês encaminharam para nós. E também o que eu quero abordar com vocês, assim, que a gente fez a pergunta, né, Rita, sobre se o problema, né? Sobre o problema e também sobre o ensino, né, Rita? Está lembrada daquela
questão, Verdade. que nós perguntamos se o aprendizado de vocês, lá na formação inicial de vocês, se isso influencia, né, na prática de vocês. É lógico, muitos disseram que influencia bastante, e eu tenho mesmo, né, eu e a Rita comentamos aqui com vocês na última formação, que isso é natural, né, que a gente traz mesmo essas experiências de como a gente aprendeu para a sala de aula, mas também a gente também muda, né, a gente tem uma evolução aí com o tempo, né, graças a Deus, porque a gente vai aprendendo, né, Rita? Verdade. Na medida do tempo, né, com as formações, com as experiências, né? A gente evolui, isso faz parte da nossa trajetória profissional, e precisa, né, gente, porque a matemática, o ensino da matemática mudou muito nos últimos anos, né, ela muda, tem essa concepção, essa mudança, mesmo com o caso, né, das ideias aí com relação ao trabalho da resolução de problema, né, do Verneau, né, que nós não tínhamos isso lá no passado, quando a gente inicia, né, mesmo na nossa formação inicial com relação ao magistério. Mas, com o tempo, quando isso surgiu, né, que foi lá nos PCNs ainda que foram abordado isso, e a gente leva muito tempo para se discutir, né, na formação mesmo dos professores. E com isso, aos pouquinhos, a gente vai mudando e vai ampliando aí a ideia, né, no caso aí do ensino da matemática, né, nós aprendemos muito também com essas contribuições desses estudiosos, né, com relação ao estudo da matemática. Então, adoramos, né, a contribuição de vocês com relação a isso, vocês também disseram como trabalho a multiplicação, né, Rita? Muitos colocaram como realizam essas atividades em sala de aula, com relação ao campo multiplicativo, e as ideias, né, também que foram abordadas aí, né, muitos colocaram as ideias da multiplicação, certo? E a gente percebeu também que muitos não colocaram também, né, Rita, as ideias, mas colocaram Sim, a forma, né, isso mesmo. no caso da multiplicação. Então, só retomando, gente, que as ideias, né, porque teve professor ainda que eu acho que, eu não sei se não compreendeu, ou na hora de colocar a questão, talvez se confundiu um pouquinho. Então, as ideias do campo aditivo, né, no caso aí, aliás, o campo aditivo, ele só aborda a adição e a subtração, e no campo multiplicativo, trabalha com a multiplicação e a divisão, né, e a gente percebe muito, né, Rita, a gente percebeu muitas vezes que, aliás, né, no dia a dia, a maioria das vezes trabalha mais com a proporcionalidade, né, no campo multiplicativo, mas há várias ideias aí em questão, no caso da comparação, né, que poucos também citaram, mas com certeza vem desenvolvendo aí, e o campo... Teve gente que até chamou a atenção, né, que foi de uma forma penosa, né, Nilce, que a gente até comentou. Isso, exatamente. Foi penoso, nós achamos... que eu anotei aqui, né, para falar para vocês, que muitos colocaram penoso, é verdade, você lembrou de algo... Você lembrou de algo aqui, né, que eu já tinha até me esquecido, né? Aí você falou do lápis, que também a gente tinha comentado que alguns falaram do lápis, que tinha a tabuada no lápis também. Verdade, Lembra, verdade. Então, aí me fez recordar, gente, porque assim, eu tinha até me esquecido dessa história do lápis, né? A gente, muitos, né, até os pais da gente faziam questão de comprar os lápis, isso, né? Que tinha a tal da tabuada, e quando alguns de vocês colocaram, né, isso, eu achei bastante interessante. Eu disse, olha, poxa vida, eu já tinha me esquecido disso, né? E até a Rita me lembrou que eu achei que isso nem existia mais, gente, mas existe, né, Rita? Os lápis estampados com a tabuada. E não só o lápis, né, Rita, que a gente tem, que você até comentou, que existe também como é que fala? Os caderninhos, aqueles também, aqueles caderninhos, cartilha da tabuada, né? Tem a própria tabuada, e tem também, que a gente viu, você que comentou, a régua, não foi isso?
Você colocou sim. que na régua também tem estampado aí? Tem estampado, tem algumas réguas que tem estampado também. Exatamente, que auxiliam bastante, né? É lógico que aquele caderninho, né, aquela cartilhazinha da tabuada, eu não vou dizer, não sei se eu posso dizer que era moda, mas era uma prática até dos pais, Sim, né, dos nossos sim. pais comprarem, né, os professores até solicitavam que nós tivéssemos, né, aquela cartilhazinha da tabuada para estar estudando. Então, alguns professores lembraram disso e eu achei bastante interessante, né? Eles faziam isso, Neuci, tinha um motivo, né? Porque eles queriam que a gente decorasse, né? A gente não sabia muito bem como se utilizar a tabuada se não fosse decorando. Exatamente, né? A gente não sabia outro procedimento, né? Que a gente era sabe. Realmente por isso que era penoso, né? Por isso que os professores, até agora que eu peguei aqui, que era penoso, né? Lógico, né, gente, ter que decorar, e o pior que não era só decorar, né? A gente até, retomando isso, tinha a tal da chamada oral, que era muito complicado, né? Você ir para uma chamada oral, né, e ter a tabuada ali na ponta da língua, né? Mas foi assim, dessa forma que a maioria de nós aprendemos, né? Então, agora lembrando aqui que alguns professores até colocaram, né, Rita, além disso tudo, teve uma questão lá com relação às ideias, né, quais eram as ideias do campo multiplicativo, então que, na verdade, a maioria comentou como trabalha o campo multiplicativo e não a ideia propriamente dita. Alguns até citaram, né, então só relembrando, né, gente, que as ideias do campo multiplicativo é a proporcionalidade, que nós já tínhamos falado que na maioria das vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente fica mais explorando esse tipo de problema, né, esse tipo de ideia, né, da proporcionalidade, porque ele acaba sendo mais simples, né, eu não sei se é por isso, e a gente acaba, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba desenvolvendo, dando mais atenção para essa ideia do campo multiplicativo, do que para as outras, que o caso, como eu estava dizendo, que é a parte da comparação, a configuração retangular e a combinatória, né, a combinatória eu vejo que, embora teve um certo salto, mas ainda é pouco, né, Rita, que a gente percebe que ainda há dificuldade, sim, né, sim, esse trabalho da combinatória. Então, é isso que eu queria estar trazendo para vocês, né, que é bom, porque a gente reflete um pouquinho nesse trabalho formativo, o que a gente precisa estar, de repente, em algum momento está retomando, né, até algum dos nossos colegas aí, PCs, nos disse que estaria dando, assim, uma ênfase até um pouquinho maior para o campo multiplicativo, antes de estar passando para um outro tema, né, que é hoje, né, nós estaremos aqui com a álgebra. Eu até achei interessante, porque não adianta também a gente estar avançando, né, Rita, se ainda há dificuldades em alguma situação aqui, certo? A gente, lógico, a gente tem uma trajetória informativa, né, para estar seguindo, mas sempre que vocês também abordarem alguma coisa e colocarem aí nesses questionários, não custa nada a gente estar retomando e revendo, que esse é o nosso papel, é o trabalho da formação aqui do EMAI, certo? Então, é para isso que estamos aqui. Bom, gente, e tem também uma questão que nós perguntamos, né, Rita, que foi sobre a situação... problema, né? Não é isso? Deixa eu só puxar aqui. Um minutinho, deixa eu trazer ele aqui. Deixa eu seguir aqui. Essa situação problema. Vocês lembram, gente, que na formação a gente colocou, né, como um desafio, né, para você, deixa eu pôr aqui, peraí. Nós colocamos esse desafio para vocês, a gente até deu alguns minutinhos para ver se vocês resolviam, né, como a nossa formação é gravada, né, então a gente até solicitou que no final da formação, que vocês, né, de repente, resolvessem até com mais... No chat não dá porque é gravado, não no chat, mas que registrasse, né, Rita, em algum momento... E que nesse questionário a gente estaria retomando, e realmente a gente colocou lá na avaliação, no questionário, novamente essa situação, problema, acho que vocês estão lembrados disso,
E aí, nós perguntamos como vocês resolveram, né? Então, muitos colocaram, né, várias respostas, inclusive, que esse aqui eu anotei agora, Rita, encontrei os meus registros aqui, Rita. Alguns colocaram que deu 9, né? Porque aqui vem a pergunta, a gente vou ler novamente a situação, problema. Vou dar uma festa de aniversário e servirei sanduíches. Para fazer os sanduíches, comprei 2 tipos de queijo, 3 tipos de patê e 4 tipos de pães. Quantos tipos diferentes de sanduíches podem ser servidos, sabendo que todos, ó, vejam bem, que todos vêm acompanhados de um tipo de pão, um tipo de queijo e um tipo de patê. Então, a gente tem que fazer essa combinação, certo? Então, eu fiz a tabelinha. Por que eu fiz a tabelinha? Para ver se auxiliam vocês a entender um pouquinho melhor como que funciona, né? Porque quando até foi a Rita que apresentou os tipos de problema, né, Rita? E teve lá várias tabelinhas, né, da ideia da combinatória, né? E eu percebi que, como vários professores colocaram a resposta, olha, vejam bem, gente, muitos responderam 9, que deu 20, né? Porque a pergunta vem, quantos, né? Quantos tipos diferentes de sanduíches podem ser servidos? Então, teve professores que colocaram 9, 20, muitos colocaram 24, né? Eu até fiz um asterisco aqui, porque vários colocaram o número 24. Colocaram 4 tipos de lanches diferentes e outros colocaram 12. Então, aí veio uma questão, né, gente? Será que fizeram a tabela, né? Fizeram essa tabelinha, esse Só um esqueminha aqui? adendo, Nilce, eu não sei se o pessoal lembra que no campo aditivo, a gente até comentou que organizar os dados em tabelas ajuda bastante, né? Então, na resolução. Isso, na resolução dos problemas, né? Então, aí está demonstrando, né, que isso, ajuda mesmo a organizar. Ajuda, gente, porque a gente pensa que é muito simples, mas, às vezes, pela simplicidade, às vezes a gente acaba esquecendo de algum item, né? Então, eu não estou trazendo, nós não estamos trazendo a resposta ainda para vocês, porque como nós encontramos de certa forma, uma dificuldade, então, pensamos aqui em elaborar, como estamos apresentando essa tabela, né, com a tabela aí, com os 4 tipos de pães e os tipos de recheio, né, que seria desses sanduíches aí. Então, olhando para cada tipo de pão, veja bem, ó, vou demonstrando aqui, eu tenho que fazer essa combinação, ó, o tipo 1 com patê, né, com patê tipo 1 e o queijo A, o pão tipo 2, fazendo esse movimento aqui. Então, são 4 tipos de pães, e no caso da combinação aqui, do recheio, eu achei 3 formas de achar, né, porque é um tipo de patê com queijo A, porque eu só tenho 2 tipos de queijos, né, o patê 2 com queijo B, o patê 3 com queijo A. Então, na verdade, eu tenho os 3 tipos de recheios, com 4 tipos de pães. Então, quantos tipos diferentes de sanduíches serão servidos, né, nessa festa de aniversário? Então, estamos trazendo novamente o esqueminha, vocês pensam um pouquinho sobre isso, tá? Porque a ideia não é, novamente, trazer a resposta para vocês, mas sim, né, fazer com que vocês, né, é um desafio, que vocês pensem um pouquinho, eu tenho certeza que agora ficou mais fácil de vocês visualizarem, né, e compreenderem, saberem qual é a resposta do problema, certo, Rita? Certíssimo, Nilce, tudo organizadinho, e vamos seguindo. Porque aí faz, né, pensar, porque praticamente a resposta está, né, gente? Eu não coloquei, mas ela está aí, né? Aí, então, verdade. Mas, gente, mas isso é tranquilo, a gente não está trazendo isso para falar para vocês, vocês ainda não sabem, nada disso. São situações diferentes, né, de construção de problemas, né, Rita? Então, e se a gente não explora, a gente tem dificuldade, sim, gente, que é perfeitamente natural. Então, como a ideia aqui é um estudo, né, é um trabalho formativo, então fiquem tranquilos, porque a ideia é a gente estar esclarecendo mesmo e elucidando melhor
esse trabalho, e chamando a atenção de vocês, como a Rita comentou, que é fazer o uso, né, de esquemas, de tabelas, isso auxilia bastante no entendimento aí, e até mesmo no ensino, né, dessas situações, problemas, para os nossos estudantes, tá bom? E outra coisa que eu também quero chamar a atenção, que agora eu vi nas minhas anotações aqui, que a gente já estava esquecendo, que eu achei muito bacana quando vocês colocaram. Agora, não falando mais do problema, tá? Mas, assim, retomando ao questionário, o que nos chamou bastante atenção e eu achei muito interessante é que tem uma professora de arte, né? Pelo menos foi uma que se manifestou. Verdade. Né, Rita? E ela... Verdade. Ela respondeu os questionários, eu achei bacana, que ela colocou assim, eu sou professora de arte, estou acompanhando a formação do EMAI, né, esse ATPC, para poder auxiliar os meus colegas na sala de aula. Nossa, professora, eu não sei quem é você, né, porque a gente não tem identificação, nem pede a identificação aí das respostas do questionário, mas ficamos muito felizes, porque o trabalho, ele tem que ser colaborativo, coletivo, né, Rita? Na escola colaborativo, isso, exatamente, que é a proposta, né, inicial, lá quando foi criado o ATPC-EMAI, foi pensando nesse viés mesmo, né, gente, do trabalho colaborativo entre os professores. É um estudo, né, estaremos estudando junto, aprendendo um pouquinho mais sobre a matemática, tá? E eu fiquei feliz pela manifestação dessa professora de arte, que não sabemos o nome, mas seja muito bem-vinda aqui aos nossos encontros e às nossas formações, certo? Então, vamos lá, Rita? Vamos seguir para o nosso tema de hoje? Vamos lá. Vamos lá. Bom, então vamos lá, gente. A gente vai começar aquecendo aí o que vocês entendem por pensamento algébrico, né? Que ultimamente a gente tem falado muito sobre isso. Então, nós gostaríamos aí que vocês fizessem um registro, uma reflexão sobre isso e colocassem, né, em algum momento, para a gente resgatar isso. Sempre a gente faz essas perguntas e resgatando sempre no final, né? O que vocês entendem por pensamento algébrico? Nós daremos o tempinho, né, como sempre. Eu vou clicar aqui, vocês terão 5 minutinhos, se eu não estou enganado pelo reloginho aqui. Então, vamos lá, gente. Então, 5 minutinhos para vocês pensarem um pouquinho.
Vamos lá, gente, né? Já deu tempinho, espero que vocês tenham feito seus registros e vamos começar o nosso, né, dando início aí, prosseguimento ao nosso trabalho e estudo, certo, Rita? Então, vamos lá. Isso aí, Dulce. Vamos lá. Então, vamos começando, né, gente? Deixa eu ver se está certinho. Então, nós vamos começando desvendando, né, alguns mitos aí no ensino da álgebra nos anos iniciais. Será que tem alguns mitos mesmo? Então, vamos lá. Então, a álgebra, gente, é uma novidade no ensino dos anos iniciais? Veremos isso, tá bom? Será que é, realmente? A álgebra é apresentada como uma unidade temática a partir da BNCC. Então, será que foi a partir da BNCC, né, com os estudos aí, porque vocês sabem muito bem que a BNCC é um documento orientador, né, que serviu de base aí para a construção dos currículos, né, em todo o território nacional e mesmo tanto dos estados e municípios. Os professores dos anos iniciais não sabem trabalhar a álgebra em suas salas de aula por falta de conhecimento da matemática? Será que é exatamente isso? Então, são mitos, tá bom, gente? Vamos lá. O pensamento algébrico se constrói com a introdução das letras e por meio de manipulações. Trabalhar a álgebra é seguir as habilidades propostas nos materiais EMAI e aprender sempre. Então, vamos, né, conversar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá, a álgebra é uma novidade nos anos iniciais? Pensa um pouquinho. Gente, se a gente for buscar um pouquinho, retomando aí a história, né, voltando aí no tempo, as avaliações institucionais, na verdade, já traziam o trabalho aí com relação à álgebra, né? No caso, o SAEB, né, para quem ainda se lembra, né, porque já faz algum tempo que nós não temos, né, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que era chamada aí do ANA, né, que teve uma mudança aí, e provavelmente estão dizendo que este ano vai acontecer. Então, estamos aguardando. Então, no caso do SAEB de 2013, já tinham questões aí com relação à álgebra, né, que são as questões que perpassam o eixo numérico, né, que até então, antes do currículo, desse currículo novo, a gente encarava, né, a matemática com o trabalho com os eixos, né, no caso de números. Então, a álgebra estava presente já ali, não com a palavra álgebra, mas o próprio eixo já trabalhava as questões sobre a álgebra. Um SARESP, né, para todos vocês é conhecido aqui no estado de São Paulo, as matrizes também, a gente está apontando aqui de 2007, mas com certeza as demais também já tinham esse trabalho com a álgebra, cobrando, né, lá nas avaliações. Com a relação às duas habilidades, na verdade, né, identificar a lei de formação, que é a H2, identificar a lei de formação de uma sequência numérica e completá-la, né, acho que vocês estão lembrados disso, se a gente for buscar, com certeza vocês vão lembrar que que foi cobrado isso nas questões com relação às crianças, né, e H3, que é ordenar números naturais pela análise de sua ordem de grandezas. Então, quer dizer, não vinha como álgebra, mas dentro desse eixo numérico, se a gente for analisar, a álgebra estava presente ali, né? Então, vamos seguindo. Agora, trazendo um pouco da história da álgebra, né? Então, como nós já falamos, voltando aí no tempo, a gente viu que as avaliações já cobravam isso. Os parâmetros curriculares, gente, que foi criado lá em 97, né, os PCNs também, no bloco de números e operações, também já enfatizava, né, o desenvolvimento aí com trabalho algébrico, né, que deveria acontecer, né, já foi apontado lá pelos PCNs. Em 2012, eu acho que muitos professores, né, que estão aqui participando da formação, há de se lembrar que nós também teve aquela formação do PENAIC, né, então já em 2012, o MEC já começou a construir, né, publicou, né, documentos com relação a isso, né, que são os elementos conceituais e metodológicos para a definição dos direitos de aprendizagem, né, que foi dedicado o PENAIC para os primeiros, segundos e terceiros anos, né, visando aí a alfabetização da criança na idade certa. Então, teve o trabalho aí com a língua portuguesa e a
matemática. Então, ali, naquele momento, muitos tiveram estranhamento quando esse material chegou, esse material formativo, que vocês há de lembrar, acho que muitos devem ter esses cadernos do PENAIC, né, porque no início da formação do PENAIC, né, em 2012, o MEC estava elaborando, em 2013 é que a gente iniciou com a formação com os professores. Esses cadernos já traziam, principalmente com relação à matemática, que os eixos não eram os mesmos que os nossos, o nosso currículo, né, e na maioria dos estados não batia, então a gente viu já uma diferença, porque já trazia álgebra, né, então os eixos eram bem diferentes, que na verdade, aqueles eixos que foram apresentados ali com os estudos do PENAIC, são as unidades temáticas que hoje estão presentes no nosso material. Então, lá, né, se vocês forem visitar esses materiais, vocês vão encontrar isso, né, que aqueles eixos, eles batem hoje com as unidades temáticas que estão nos nossos materiais, e tem o trabalho com a álgebra lá. Então, vamos seguindo. Então, até aqui, gente, só antes de eu entrar nessa parte, até aqui, então, a gente já percebeu que a álgebra não é novidade, né, na verdade, ela não é novidade. Agora, o pensamento algébrico. O que, né, esse eixo diz respeito a uma série de habilidades, né, a gente fala eixo, porque até então ele era apresentado como eixo, né, que de alguma forma já constam nos outros eixos, né, no caso da álgebra, embutida lá dentro dos números, né, dos padrões numéricos, lá, o reconhecimento de padrões numéricos e na realização de determinados tipos de problemas. Então, já estava presente, então a gente já trabalhava, só que sem dar conta, né, na maioria das vezes a gente não dava conta que estava trabalhando com a álgebra. Não era nomeado, né, álgebra, né? Isso, não estava nomeado, isso mesmo, não estava com essa, nomeado como álgebra, né, mas era o trabalho já com a álgebra ali, né, dentro dos eixos de números e operações. Então, seja no reconhecimento de padrões geométricos e da classificação, presentes no eixo da geometria, né, tanto não era só nos números e operações, então, dentro da geometria se trabalha também a álgebra. Destaca-se como objetivo geral compreender padrões e relações a partir de diferentes contextos, ou seja, possibilitar à criança, vamos lá, estabelecer critérios para agrupar, classificar e ordenar objetos considerando os diferentes atributos. Reconhecer padrões de uma sequência para identificação dos próximos elementos, em sequências de sons e formas ou padrões numéricos simples. Produzir padrões em faixas decorativas, em sequências de sons e formas ou padrões numéricos simples. Até logo mais a Rita vai apresentar isso para vocês. Nós temos alguns exemplos aqui, certo? Então, a gente só está fazendo uma breve leitura aqui, retomada da história, né, com relação ao pensamento algébrico. Já na base nacional, gente, né, que como eu já falei, que é um documento que serviu de base para a construção dos currículos, né, em todo o território nacional, a álgebra, ela aparece como uma unidade temática, e né, uma unidade temática a ser trabalhada a partir do primeiro ano. Então, isso já está presente dentro do nosso currículo e dentro dos materiais que vocês têm aí com vocês. E se estende ao longo do percurso escolar. Então, ela inicia no primeiro ano e vai toda a educação básica aí dos nossos estudantes. Então, essa álgebra iniciou, ou álgebra dos anos iniciais, de Early, né, isso que pronuncia, Rita, álgebra, né, que aparece nos atuais... álgebra. Isso, que aparece nos atuais documentos, pode ser definida como desenvolvimento de um modo de pensar que antecede o uso da linguagem algébrica. Então, por isso, pode ser mais viável falarmos em um trabalho com pensamento algébrico, como pontuam alguns estudiosos, ao invés da álgebra. Então, nos anos iniciais, a gente vai estar falando mais sobre esse pensamento algébrico, né? Então, que esses estudiosos já dizem e apontam dessa forma. Bom, então, nessa linha aí da BNCC, né, propõe um trabalho com as ideias de regularidade, generalizações e padrão e propriedades de igualdade, que está também presente lá no currículo que nós já vamos abordar daqui a pouquinho. Para que isso se concretize, é necessário abordar sequências recursivas e repetitivas,
é que depois a gente vai demonstrar nas atividades que estão presentes aí nos nossos materiais, seja na ação de completar uma sequência com elementos ausentes, seja na construção de sequências seguindo uma determinada regra de formação, além de um trabalho com a relação da equivalência, possibilitando que o estudante compreenda que o sinal de igualdade não indica apenas o resultado de uma operação, né, que na maioria das vezes, a criança acha, né, ou até mesmo, como a gente muitas vezes acabou ensinando, que o sinal da igualdade significa o resultado, né, Rita? E, na verdade, a gente vai ver que não é só isso, né, e sim um trabalho com relação da equivalência. Né? Isso mesmo, tem uma atividade que a gente vai apresentar que fala sobre exatamente sobre isso. Exatamente. Então, vamos seguindo aqui. Já o currículo paulista, né, gente, com todo esse movimento, né, ele trabalha e bem claro esse trabalho com a álgebra, né, contempla a álgebra desde os anos iniciais, então a necessidade de atuar no desenvolvimento do pensamento algébrico, bem como na compreensão dos conceitos algébricos e na capacidade de usar suas representações em situações novas, por vezes inesperadas, né, reforça a importância do ensino da álgebra desde os anos iniciais, ampliando-se a cada ano até chegar aos registros com as letras. Ou seja, então a gente começa de uma forma bem simples, né, e vai para quando a criança, né, estiver lá, o adolescente estiver lá no Fundo 2, né, no 6º ano em diante, ele já tenha uma compreensão e não tenha tantas dificuldades, né, Rita, para estar compreendendo aí o trabalho com a álgebra. Sim, né? E principalmente para ele continuar a trajetória de aprendizagem dele nos anos finais, né, a gente ensino médio. Né? E ter uma transição mais tranquila, né, gente? O que acontece? Se a gente retomar um pouquinho a história, as nossas experiências, o que a gente sentiu? Eu vou dizer para vocês, na época dessa transição, que foi que até então, na minha época era a 5ª série, que hoje é o 6º ano, eu achei assim, a matemática muito diferente, e é o que as crianças ainda até então acham, né, Rita? Parece que existe uma dicotomia, né, como ela é enxergada aí a partir que não deveria ser assim, principalmente com o trabalho da álgebra, né, aquela coisa de misturar letras com números, não é mesmo, Rita? Equações. Sim. Então, isso faz parte, né? Faz parte, então. Matemática, isso. Não, faz parte da linguagem matemática. Só que, o que acontece? Quando o currículo, né, com esse trabalho aí da BNCC, esses estudos, a gente começa já a ter um desenvolvimento, assim, isso não tivesse, né, gente, maior com relação à álgebra desde os anos iniciais, isso vai se tornando um pouco mais tranquilo nessa passagem, né, de segmento, quando a criança está no 6º ano. Então, essa é a ideia. Aliás, não só com a álgebra, mas com uma série dos componentes aí curriculares, a gente vê que para a transição ser menos, assim, ter uma transição mais tranquila, né? Então, a gente percebeu com o movimento aí do currículo paulista, ter um movimento mais tranquilo com relação a essa passagem, né? Que as crianças costumam sofrer bastante, né? Os procedimentos, né? De como é nos anos iniciais e como é nos outros segmentos. Então, a gente já vai preparando as crianças, né? Para que não existe uma dicotomia tão grande lá no segmento seguinte, né? Que no caso aí o 6º ano. Então, no caso aqui, né, o aprendizado eu acho que eu já li aqui os anos, ampliando cada ano até chegar aos registros com as letras, que é o caso do 6º ano. Então, o aprendizado o aprendizado da álgebra contribui para a compreensão das propriedades e generalizações para ampliar a capacidade de abstração, o que promove saltos cognitivos no raciocínio matemático. Então, quer dizer, é uma transição mais tranquila, né, Rita? Bom, o raciocínio proporcional é considerado uma das bases do pensamento algébrico, envolvendo processos mentais como analisar, estabelecer relações e comparações entre grandezas e quantidades, argumentar
e explicar relações proporcionais e compreender as relações multiplicativas. Gente, aqui foi só apenas um recorte do currículo, né? Está aqui na página, eu cito a página 319. A ideia, gente, é sempre a gente aproximar não só esses estudos com relação aos materiais que vocês já têm explorado, que é o Aprender Sempre, o EMAI, mas a gente precisa buscar no currículo esse entendimento. Então, por isso que sempre a gente vai estar apontando aqui o que o nosso currículo traz, né, para ter uma compreensão maior, né, que é o estudo propriamente do currículo. Não ficar apenas nos materiais, até para a gente entender por que ele foi construído dessa forma, não é mesmo, Rita? Isso mesmo, a gente sempre vai reforçar nas formações, em todas que a gente fizer, para estudar o currículo e os materiais da rede, né, que a gente utiliza. Isso, perfeito. E outra, né, gente, porque assim, muitas vezes a gente não compreende, né, o material por não compreender o currículo. Então, o que a própria secretaria tem feito, né, só fazendo um parênteses aqui, com as formações da recuperação e aprofundamento. Trabalha-se o material Aprender Sempre e vai trazendo também os princípios norteadores do currículo paulista, tanto lá com as formações de língua portuguesa, como de matemática. Então, eu acho isso algo, assim, muito importante para nós, para a gente ampliar, né, e compreender a construção desses materiais, porque muitas vezes a gente fala, nossa, esse material está complicado, mas por que ele está construído assim? Né, tem uma intencionalidade e tem uma base aí, uma sustentação, que é o nosso próprio currículo. Então, nunca a gente parou, né, Rita, para estar estudando o currículo. E o que eu vejo de positivo nisso tudo, é que a gente faz essa relação, olhar para o material e olhar para o currículo, para a gente ter uma compreensão maior de como ele foi construído. Né, muitas vezes a gente olhava só para o material e o currículo mesmo, né, que norteia todo esse trabalho, ficava esquecido, a gente não lembrava dele, né, a gente não recorria ao currículo, né, e hoje a gente faz esse paralelo. Então, vamos lá. Então, gente, só antes de eu seguir aqui, eu toquei num assunto, até vou voltar aqui para vocês, né, que foi lá dos mitos. Deixa eu ver onde que está. Não, desvendando os mitos, do que os professores dos anos iniciais não sabem trabalhar a álgebra em suas salas de aula por falta de conhecimento de matemática. Se a gente for analisar, a gente, infelizmente, os cursos de formação, né, Rita? A Rita há de concordar aí e lembrar. Sim, com certeza. Que não tem uma preocupação mesmo com os anos iniciais, nessa parte formativa, né? Um trabalho com a matemática mesmo, com a didática da matemática. Isso, né? Você ia falar, didática da matemática. Linguagem da matemática. Isso, então, exatamente, e a gente não tem. Então, o que quer dizer? Os professores dos anos iniciais, eles ficam fragilizados. Eu falo isso, gente, porque eu sou professora, a Rita também é professora, e muitas das coisas, gente, nós acabamos aprendendo, né, Rita? Na prática. Sim, na prática. E não é vergonha nenhuma dizer isso, gente, porque professores dos anos iniciais não têm dentro dessa grade, né, curricular aí da formação do professor, um trabalho com a matemática, no sentido, assim, da didática. Então, isso faz muita falta, sim, porque quando o professor está lá na sala de aula, diante dos seus estudantes, e vê todo esse material, né, o trabalho que ele tem que desenvolver na sala de aula, ele se vê muitas vezes perdido, e às vezes até incapazes de desenvolver algumas atividades com as crianças. Então, por isso que é importante sempre nós estarmos estudando, buscando, né, e são desafios nossos, porque não saber é um ponto. Eu costumo dizer que não saber, eu também não sei de muita coisa, né, aliás, não sabemos, né, Rita, a gente não sabe tudo, né, e graças a Deus que a gente não sabe tudo, porque a partir do momento que a gente não sabe, a gente busca. Né? Isso mesmo. É fundamental, né, nós, enquanto professores, ter essa consciência. Eu não sei tudo, mas eu posso estar buscando conhecimento, né, faz parte de qualquer profissional, né, eu costumo, não é, Rita? Pode falar, Rita. Não, é que eu ia até complementar aqui, que no material do EMAI, quando a gente faz um estudo, vocês, quando fazem o estudo do EMAI, vocês têm lá no material o passo a passo de como realizar
algumas atividades, né, que a gente vai até mostrar aí, e também, depois desse estudo que vocês fazem, vocês podem compartilhar como foi essa experiência dessa atividade na sua sala de aula, né, fazer essa troca com seus pares, né, os seus pares que eu digo, com os professores, né, os colegas, e né, com os colegas, né, e é uma troca bastante rica, uma coisa que pode estar dando certo na minha sala de aula, na sua pode não estar, e a gente trocando, né, essas experiências, né, a gente ajuda a melhorar até a aprendizagem do nosso aluno e a nossa prática na sala de aula também. Desculpa, Nilce, só um adendo. Imagine, que não, isso só veio a contribuir, Rita, porque assim, como a Rita comentou, isso é fundamental, gente. Nós, enquanto professores, a gente, na busca, né, desses conhecimentos que nós não temos, principalmente com relação à matemática, então, quando vem aqui escrito que os professores dos anos iniciais não sabem trabalhar álgebra em suas salas de aula, por falta de conhecimento da matemática, talvez, será que é mito? Não, porque muitas vezes é porque a gente não sabia até aí, então, muitos professores, antes lá dos estudos do PENAI, não sabiam nem o que era álgebra, ou até muitos que estão hoje, né, Rita, também na sala de aula, muitos professores mais jovens aí, enfim, de repente, quando se deparou com a álgebra, né, o que é isso, né, nossa, que coisa difícil, será que eu vou dar conta? E é uma coisa já simples, que já vinha sendo trabalhado, mas dentro até então, do eixo que era de números, né, números de operações. Mas é lógico, gente, a gente sempre vai bater nessa tecla aqui, que isso precisa ser melhorado nessa grade curricular, né, com relação à formação dos professores. Eu acho que é um anseio de todos os professores, né, principalmente os que querem ingressar aí no magistério, ter um trabalho mais sério com relação à matemática, porque eles estarão enfrentando a sala de aula, né, e a gente precisa buscar, né, melhorias aí, aliás, nesse campo aí formativo, no caso aí do curso superior, ele precisa ser remodelado. Então, quando a gente realmente, se a gente não sabe, é porque não teve essa formação, né, que seria de base para a gente trabalhar não só a álgebra, mas como muitos pontos aí da matemática, da unidade temática, né, porque não só tem a álgebra, tem outros desafios dentro da matemática. Então, vamos lá, é só isso que eu queria estar retomando aqui com vocês. Então, eu parei aqui. Então, nós vamos exercitar um pouquinho, né? Agora você entra, né, Rita, trazendo alguns desafios. É você pode Rita? Continuar também, Nilce. Tá bom. Então, vamos lá. E a gente vai ajudando a outra. Isso, vamos lá. Esse é bacana, esse desafio. Então, vamos lá, gente. Aqui, nós vamos trazer, ó. Primeiro, vamos ver, para não confundir vocês, né? A gente trouxe duas questões aqui. Então, a gente vai dar um tempinho, né, Rita, para eles pensarem um pouquinho, né? Eu acho que vocês devem já ter visto isso, já teve as formações aí do EMAI, né, começou no ano passado pela EFAP, já abordando aí o pensamento algébrico, né, e trouxe algumas atividades, não foi essa, gente, né, foi atividades semelhantes, né, para resolver. Então, nós gostaríamos de dar um tempo, eu acho que tem tempo nessa questão aqui, Rita? Tem sim, né? Só que eu acho que 5 minutos não é muito, a gente pode... Vamos ver, porque na verdade eu vou ter que apresentar outra para mostrar o reloginho. É verdade, também esqueci disso, mas então vamos lá. São duas questões aqui, né? Uma envolvendo aqui as frutas, outra envolvendo aqui, gente, se não ficou muito claro para vocês, eu vou falar, tá? É um animal, né? Um cachorrinho aqui, e as patas, e esse aqui, aqui são cachorrinhos, tá bom? A gente precisa de entender quanto vale cada cachorrinho. Aqui é o cachorrinho, mais as patas. Isso. E aqui é a pata, e aqui são ossinhos. Tá faltando um dedo na pata, mas é a pata. Tá faltando um dedo na pata, mas é a pata, viu, gente? Então, a mesma pata aqui, o mesmo valor que tem essa pata, tem essa aqui também. É a pata de um animal. Então, vocês vão ter um tempinho aí. Deixa eu passar aqui, Rita, né? Porque aí eles vão pensando e a gente já traz a retomada da atividade. Deixa eu ver, cadê o reloginho? 5 minutinhos.
Então, vamos lá, gente. Rita, está a postos? Volta lá para mim. Nós vamos voltar nessa da maçã, Nilce, desculpa, para falar, explicar como. Vamos, então, isso. Voltar a tela lá, Nilce, por favor. Ah, tá. Vamos lá. Bom, então, gente, então, você quer conduzir, Rita? Não, pode ser você. Você faz da maçã, eu faço do cachorrinho, tá bom? Ah, tá bom. Então, vamos lá, gente. Eu acredito que vocês não devem ter, né, encontrado dificuldades aí. Então, vamos lá. Se a maçã é igual a 7, né, então aqui a gente tem que a uva é igual a 5 mais 7. Então, se a maçã é 7, 5 mais 7 são 12. Então, a uva, né, é 12, vale 12. Então, 12 é igual a 5 mais 7. A maçã é igual, maçã valendo 7, é igual a 1 mais, qual seria o valor da banana, né, dessa penca aí de bananas? Então, no caso das bananas, eu anotei que são 6, né, então 1 mais 6 é igual ao valor da maçã, que é 7. Agora, a próxima operação, maçã mais a uva mais a banana. Gente, aqui está colocado apenas o desenho de uma banana, mas é a representação da banana aqui, tá bom? É a mesma que seria aí de cima. Então, vamos lá. A maçã valendo 7, mais a uva, que é 12, então 12 mais 7 são 19, né? Mais a banana, que é 6, então equivale a 25. Então, olha que exercício, né? É bem assim, interessante e mexe, né? É bem mental mesmo, né? Então, faz essas representações aí, né? Essa equivalência, né? Com relação aos valores. E você quer fazer a do... E temos dos cães ali, né? Das patinhas também, Isso. que diz essa equivalência. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, vamos lá, o termo, né? São os cachorrinhos, ou a figura do cachorrinho, é que na linguagem matemática a gente chama também de termo, né? E os 3 cachorrinhos juntos valem 36. Então, cada cachorrinho que, para a gente conseguir chegar num resultado de 36, cada cachorrinho tem que valer 12, certo? Isso. Então, 12 mais 12 mais 12 igual a 36, tá? Aqui também, nós temos os 3 figuras que a gente não conhece os números, mas pelo resultado de 44, e sabendo que o cachorrinho vale 12, a gente consegue achar o valor das patinhas também. Tá, então, se o cachorro vale 12, a gente faz a relação com 44, né? Eu acredito que a gente faça, uma das estratégias tirar 12 que vale a equivalência do cachorrinho 12 do 44 para saber o valor de cada patinha. Então, cada patinha dessa vale 16. Isso. Certo? Então, 12 mais 16 igual a 44. E o mesmo acontece aqui. Nós temos o total aqui, né, dessa operação, né? O valor da patinha a gente já sabe que é 16, né? Subentendendo que, se a patinha vale 16, eu tenho um resultado de 6, o ossinho vai valer 10. Certo? Então, perfeito. 16 menos 10 igual a 6. Então, perfeito. Por aqui a gente pode mostrar aqui para vocês, né, por aqui, pelas atividades que virão em seguida, que os professores, nós, né, professores, trabalhamos, sim, com álgebra nos anos iniciais. Com né? certeza. Por meio dessas atividades. Então, é assim, gente, é uma atividade que, na verdade, as crianças até gostam, né? Mexe um pouquinho, né, com a parte mental, né, Rita, essa equivalência, Sim. né, com os valores, né, de cada objeto, no caso de frutas ou dos animais aqui, das representações, né, que estão colocadas aqui para nós. Então, é bem interessante, e a partir do momento, parece causa estranheza, né, porque às vezes quem não explora muito, mas a partir do momento que a gente começa a fazer, a gente até gosta, né, e as crianças mais sim, ainda. Sim, né? Verdade. Então, aqui, gente, é só uma ideia, né, só para vocês verem essa exploração de como a gente pode estar explorando, né, uma das atividades aí com relação à álgebra. Então, pode ir seguindo, Rita? Sim, Nilce, vamos lá.
Opa, então deixa eu pular porque aqui, não porque é o aqui tempo. já Isso. A gente retomando vai. o desafio. Isso. Então, aí vem, né, Rita, exemplos Isso. de Os algumas exemplos atividades. que Isso, então podemos vamos, desenvolver com os estudantes. Pode então passar, vamos Nilce. apresentar. A gente até falou dela, né, Rita, ó, daquelas Isso. sequências, né? Olha aqui, que pode ser assim, né? Isso mesmo. Ela pode ser completada assim. E, Então, fala, pode falar, e, Rita. e a gente pode. Porque o que a gente tem aqui? A gente tem um hexágono, um losango, outro hexágono e um triângulo, né? Quando eu olho aqui, na minha próxima figura, eu estou vendo que eu tenho um hexágono e depois, né, o losango. Então, partindo desse princípio que eu tenho esses termos aqui iguais, é que eu acho que eu não estou com o meu cursorzinho aqui, eu não estou conseguindo. A gente consegue completar essa sequência. Então, sabendo-se que a gente inclui o hexágono, o losango, o hexágono e o triângulo, a gente vai completando essa sequência. Então, ela é uma sequência repetitiva, a gente já conhece, né, os elementos para poder completar a sequência, né, e aqui a continuação nada mais é do que a continuação dessa sequência, né. Verdade. E esses 3 pontinhos significa que ela continua ainda, né. Não tem né? fim. Não tem fim, Não tem, verdade. é infinito, né, gente? Porque Infinito, quando isso a gente mesmo. vai olhando, né, Rita, essa sequência de cores, sequência né, de figuras, né, a gente vai completando até onde o professor, né, achar que deve parar, explorar, né? Então, é uma ideia mesmo de observar isso. Pode passar, Rita? Pode. Aí também nós temos os tipos de padrões que podem ser explorados, né, nos anos iniciais, os padrões de repetição, né, há um motivo identificável, no caso aí, ele se repete de forma cíclica, né, indefinitivamente, né, então, esse exemplo vem com as cores do cubo, né, vermelho e azul, e com os números primeiro, segundo, os ordinais, né, terceiro, quarto, quinto, e observa-se, questiona-se, né, que cor tem o quinto cubo? Desculpa, gente, o quinto cubo. Então, a gente olhando, né, porque é visual mesmo, né, o quinto cubo tem a cor vermelha, né. O 12º cubo, a gente também consegue descobrir, porque sem precisar completar a sequência, só completando os números, os ordinais aqui, né? 11º, 12º, porque ele pergunta qual que é o 10º, desculpa, primeiro. Então, a gente já sabe que o 11º é vermelho, né? E, continuando aqui, e do 24º? Né? Aí seria da criança ir fazendo, isso, né, Rita? Essa é a estratégia que provavelmente nossos alunos vão, né, ou a estratégia de vão desenhando, né, os cubinhos e colocando cor, ou os palitinhos e colocando os numerais também. Então, eles vão chegar no resultado, né, que o 24º acaba sendo azul, né? Perfeito. É bem interessante, né? Uma atividade bem e as crianças menores, né, Rita, elas têm essa necessidade mesmo, né? O adulto, às vezes, ele já tem uma visão mais olhando, faz associação, né? Agora, a criança, também, ela precisa estar construindo isso, né? Isso e a mesmo. Ideia é isso mesmo, que a criança construa. O adulto, quando ele já tem esse entendimento, ele bate o olho e já vai vendo essa associação, ele, de repente, não vai precisar ter que estar desenhando até o 24º, né? Mas a criança vai precisar. É que é bem visual, né? A criança bem visual. Precisa mesmo poder, pelo menos no começo já, né? Enquanto ele não consegue fazer a modo, né? É importante não pular essa etapa, que a criança tem que desenvolver mesmo. Pode passar, Rita? Pode. Então, aqui, ó, a gente começou pela... Eu vou clicando tudo aqui, tá? Pode falar, Nilce, depois eu vou nas atividades. Então, gente, é aqui, ó, o que os nossos materiais trazem com relação à álgebra, né? Nós temos aqui o material, né, a capinha aqui, só para exemplificar, o material do EMAI, do Aprender Sempre, e aqui também a gente trouxe como exemplo, gente, esse quadro que é o panorama
das atividades, do objeto de conhecimento e as habilidades. Eu sei que não está dando para ler, mas é só mais para ilustrar para vocês. As sequências didáticas, né? Exatamente, das sequências didáticas e das aulas, né, Rita, que serão isso mesmo, desenvolvidas. Isso mesmo. Por que a gente, então, por que a gente está destacando isso? A gente está destacando isso, gente, para vocês entenderem que essas unidades estão sendo exploradas, unidades temáticas, e pelas habilidades a gente vai identificando qual é o trabalho com a álgebra aí, né, porque muitas vezes a gente pode até correr o risco, né, de bater o olho em alguma habilidade, até olhar o objeto de conhecimento, e de repente não está identificando logo de cara que é álgebra, por conta de ser o trabalho com números números e frações. Muito, né? Isso. Trabalhou como números, mas ela tem, por isso que é bom a gente recorrer lá ao currículo, analisá-la, ou até mesmo dentro do material que traz isso, né? O que é realmente o de álgebra aí, olhando para a habilidade. Então, seguindo. Neuci, só completando que o Aprender Sempre, e essas aulas, né, que estão essas sequências didáticas, são com as habilidades essenciais, né, que a gente já isso, muito mesmo, bem lembrado. Né, o nosso material do EMAI trabalha as habilidades do currículo, né, e o Aprender Sempre prioriza as habilidades essenciais. Só para dar uma retomadinha aí, que dá até da formação de hoje, né? Não, é bem lembrado, Rita, porque é assim, como o Aprender Sempre, gente, na verdade, ele é um recorte do currículo, né? No EMAI, ele tem mais habilidades ali, mas no momento atual que nós estamos vivendo, então a gente está priorizando, né, que é o nosso protagonista aí, é o Aprender Sempre, né? Então a gente tem a complementação no final de cada sequência, até dando sugestões de atividades do EMAI. Então o professor recorre lá para estar ampliando, para estar, enfim, retomando, né, algumas atividades, que na verdade não é trabalhar toda a habilidade, todas a sequência do EMAI, e sim algumas atividades bem pontuais que foram destacadas aí no próprio material, né? Do próprio material do Aprender Sempre, porque não dá, né, gente, pelo tempo que e esse tempo que, vamos dizer assim, difícil que estamos vivendo, é quase que impossível trabalhar com os dois materiais paralelamente. Então, hoje, o EMAI, ele serve de apoio, né? Então, não dá para a gente... porque senão, gente, as crianças não têm condições. Não dá conta. Então, vai ficar exercício Então, né, Rita, porque ficar exercício pelo exercício, essa não é a ideia. Então, eu trabalho com Aprender Sempre, observando lá todas essas habilidades essenciais, que, na verdade, dentro do Aprender Sempre também estão presentes as habilidades de suporte. E, para complementação, eu vou lá no EMAI, né, que é interessante eu estar complementando conforme as sugestões. Fazendo esse entrelaçamento também, né? Se meu aluno precisar aprofundar mais alguma habilidade, eu posso também buscar atividade ali, né? De acordo com a realidade da minha sala também. Posso adaptar, lembra que a gente também isso, gente, o professor pode adaptar também, né? Isso mesmo, só para complementar. Porque muitas vezes a gente fala, o material está difícil, mas, gente, vocês, enquanto professores, né, lógico, a gente tem esse norte aí, né, trabalhar com Aprender Sempre, mas é vocês que conhecem os seus estudantes, que conhecem a sua turma, então em alguns momentos, né, ou talvez em boa parte deles, vocês vão ter que adaptar, mas não deixando de trabalhar com a habilidade posta. A habilidade é o nosso foco. Agora, se eu preciso de adaptar, é lógico que vocês vão adaptar para poder atender, né, lá o menino e a menina, né, porque muitas vezes tem a situação ideal, mas tem aquela situação que nem sempre é ideal, mas que eu preciso recorrer, né, às adaptações, mas visando sempre o objeto de conhecimento e a habilidade que eu posso. Isso mesmo. Então, vamos lá. Pode passar. Então, nós vamos para uma atividade do primeiro ano. A habilidade que está escrita aqui, né, está falando que vai desenvolver, é descrever após o reconhecimento e a explicitação de um padrão ou regularidade, os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. Então, nós temos aqui um quadro numérico, né? O que a gente pode chamar de elementos ausentes, né? Quando a gente olha esse quadro numérico, ele vai do 0 ao 39, né? A gente está vendo aqui, o último número ali é o 39.
todos esses cartõezinhos, esses quadradinhos que estão pintados, vamos dizer assim, eles são esses elementos ausentes, né? E, então, numa sequência recursiva, né, ela não é uma sequência, como é que é? Sequência repetitiva, por quê? Porque eu não vou repetir aqui, né, sempre a mesma sequência. Eu tenho uma recursiva, eu vou precisar, né, ter o outro elemento anterior ou posterior, né, o que vem antes ou depois, para poder resolver essa atividade, no caso, completar esse quadro numérico aqui, né. Então, isso está no material do EMAI, do primeiro ano, né, numa sala, um quadro de números, alguns deles foram cobertos por cartões coloridos, tá. E aí, tem também, aí você faz, o professor pode fazer a exploração desse quadro numérico, né? Para quê? Para a gente poder, para o aluno poder se apropriar das regularidades, né? Então, a gente pode perguntar sobre o que ele observa, o que tem na segunda linha, o que tem na terceira linha, na coluna. Então, isso mesmo, Rita. Desculpa te interromper, mas claro, explorar as linhas e colunas, isso né? Mesmo, olha que interessante que dá para explorar, né? Muito bom. Explorar também que esse quadro é na ordem crescente, né? Que mais? Bom, explorar todas essas regularidades que o quadro numérico, né, apresenta nessa atividade. Tá bom? Perfeito. E aí também temos aqui a atividade também já... Não. Complete o quadro escrevendo nos cartões coloridos, né? Os números que foram cobertos. Então, a criança vai registrar agora, né? Também, além de aqui na linha, no A, né? No 1, desculpa. Aí, através da alternativa A, quais são os números terminados em 1, né? Aí também... Ele vai olhar a coluna, né, Rita? Isso, ele vai olhar a coluna, né, da regularidade, 1, 11, né, e assim vai indo, até acabar no 31. No B, os números terminados em 6, a mesma coisa, né, aqui depois do 5 tem um quadradinho, né, tampadinho ali, como é que eles falam? Esqueci, cartõezinhos coloridos, né, cobertos, isso, né, então começa com o 6, então, tudo isso ele vai registrando aqui nessa atividade. Aí tem o C, né, que estão na segunda linha, que também já pede agora a linha, né, 10, 11, né, e o 2 escreve os números que o professor vai ditar, né, então, exatamente. Vamos lá. É bem interessante, né, Rita? E isso. Olha, quando que a gente pensava, né, só fazendo um parêntese, que essa questão abordava a álgebra. Pois é. Não é verdade? Então, a gente ia cair naquilo, não, é uma atividade da unidade temática números, né? Pois é. Que até então a gente sempre entendia dessa forma, né? Mas, isso na mesmo. Verdade, já é um trabalho com álgebra, né? Tenho certeza que essa atividade não é nova, né, gente? Vocês estão batendo o olho aí, vocês sabem muito bem que já no passado, de certa forma, vocês já trabalharam, mas, no caso, dentro do números e operações. Né? Então era eixo, né? De números, isso. Né? E isso hoje mesmo. É álgebra, né? Por conta desses, né? Desses recursos aí, né? Com relação à exploração aí dos números e da própria habilidade, né, Rita? Isso mesmo, isso mesmo. Pode seguir, Rita? Pode seguir, Lucy. Essa você também... Você quer complementar? Fica à vontade. Perfeito, Lucy. Tá. Essa outra atividade também, eu esqueci de mobilidade, Rita, olha só, a gente usa, olha, Jó, a gente quer usar os recursos tecnológicos, tá né? Vendo? E eu já li a habilidade aqui na minha cola, meu filho. Então, vou ler até de novo, ó. Desculpa, habilidade eu esqueci dela. Ensino fundamental, mas eu não esqueci, eu li, Léo. Ensino fundamental, primeiro ano, matemática, habilidade 10, né? Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão ou regularidade, os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras, tá? Perfeito. Pode passar perfeito. Outra, Neuci, já coloca aí. Essa habilidade. Isso, essa também é uma atividade que, nossa, a gente trabalha muito, né? Com os pequenos, principalmente, né? O que essa atividade explora? Ela explora a organização de objetos por atributos, né? Nós temos aqui os atributos aqui, são o cubo,
né, e as cores, né, que aí vem a habilidade ensino fundamental, primeiro ano, matemática, habilidade 9, né, organizar e ordenar objetos do cotidiano ou representações por figuras por meio de atributos, tais como cor, forma e medida, tá? Então, essa atividade é uma atividade também que a gente cansa, né, Isso, já trabalhou trabalhar, muito. e tem também, tem uma relação com a geometria, né, que a Nilce falou, né, no começo da nossa TPC aqui. Então, nós temos o cubo, né, a gente tem aqui as figuras, as figuras de círculo aqui embaixo tem o cone, a esfera, né, o cilindro, e então a gente trabalha também por meio dessas representações, né, as formas arredondadas, a gente pode explorar também essas figuras, né, as formas retas, né, as quadradas, aí, explorar as cores também, né. Então, aqui tem as perguntas, quantas são as caixinhas, né, os cubos aqui são chamados de caixinhas, né, as vermelhas, as azuis, as verdes, as argolinhas, né, aqui, né, tem várias atividades com cada grupo de figurinhas aqui. Perfeito. Uma coisa, Nilce, para complementar? Não, tá ótimo. É porque a gente, na verdade, né, Rita, nós estamos apenas ilustrando, né? Isso porque mesmo. Só para os professores entenderem, né? Embora alguns já perceberam isso, que não tem mesmo novidade da álgebra nos anos iniciais, né? Que a gente não usava esse termo, né? Isso. E com a construção aí, que aliás, e não foi por conta da BNCC, gente. Então, só voltando um pouquinho, isso já foi apontado lá nos PCN, só que a gente não explorava, né, a palavra pensamento algébrico, e sim dentro de números e operações. Então, é apenas para ilustrar. Então, pode seguir, Rita? Então, pode seguir, o da centopeia aí. Também é uma atividade. Desculpa, habilidade. Então, a habilidade dessa atividade é o ensino fundamental do segundo ano, matemática, habilidade 10. Descrever um padrão ou regularidade de sequências repetitivas, né, e de sequências recursivas por meio de palavras, símbolos ou desenhos. Nós já vimos que nós tivemos uma atividade já com essa mesma habilidade, né? Parecida, né? Bem parecida. É parecida. E, então, aqui é a centopeia, né? E a gente explora também o objetivo da atividade, que é a criança descrever oralmente, né, a regularidade dessa sequência repetitiva, né? Porque ela é uma sequência repetitiva, porque ela repete um padrão. Então, eu sempre vou ter o corpinho da centopeia, dizendo assim, né? Azul, amarelinho, rosa. Azul, amarelinho, rosa. Então, eu continuando com esse mesmo padrão repetido, né? Eu teria o azul, o amarelo e o rosa. E assim sucessivamente, tá? Perfeito. Então, e é uma atividade, desculpa, Rita, é uma atividade que eles gostam, né, de fazer. Isso mesmo, tá? Essa atividade também, eu só vou dar uma curiosidade, né? Mas no ler e escrever, você pode falar com as crianças, né? Na hora de questioná-las, sobre o trabalho que fez com um bichinho de jardim, né? Que também está no ler e escrever de língua portuguesa, né? Animais do bichinho de jardim, né? Exatamente. E aí poder atrelar também, se quiser, essa atividade já para eles relembrarem os bichinhos também, que apesar que a gente está falando de matemática aqui, mas a própria atividade, né, quando está lá no EMAI, ele faz menção a esse projeto dos animais de jardim. Então, isso, lá do ler, né? Isso, perfeito. Do ler e escrever. Né? Então, posso passar? Pode, não sei. Essa aqui também, se a passou habilidade, né? Por a habilidade. Isso, peraí, já vou. Então, essa atividade contém do terceiro ano, com a habilidade MA11, compreender a ideia de igualdade, né, para escrever diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. Então, aqui nós temos uma atividade do terceiro ano, que o André, né, guardou a coleção dele de bolinha de gude nas latinhas, né, e etiquetou com as quantidades, né, utiliza, né, a atividade, os sinais de adição, subtração, né, e o sinal de
Não, de equivalência na outra, desculpa. E como as crianças podem registrar, né? Porque aqui ele pergunta, um papel André escreveu, né? Aí tem aqui o 23 mais 35, 21 igual a 79. Ele registrou o que ele colocou aqui em cima, as etiquetas, né? Nas latinhas lá. Quantidade, né? Isso, quantidade isso mesmo. Assim. O que o André quis registrar? Né? Essa pergunta aqui. Né? Ele quis registrar o que ele estava guardando, né, na latinha. Então, isso a gente pode trabalhar com a quantidade, né, com as crianças no oral, né, numa atividade oral. Como você lê o sinal mais, né, o sinal menos... Está adicionando, né? Isso, adicionando. Isso mesmo, que aí faz a equivalência, né, com os sinais também. E o sinal de menos, né? Das 35 bolinhas verdes, o André deu 7 por irmão, né? E ele escreveu também, ele registrou dessa forma, né? O que o André quis registrar na caderneta dele, né? Também, aí. E como você lê o sinal de menos, né? Subtração, né? Uns falam menos, outros crianças falam subtração, né? Bom, quer completar, Nelci? Não, na verdade, né, Rita, como você falou, essa atividade aqui, aliás, acho que todas elas a gente explora bastante no oral, né, para depois a gente ir para o registro, porque muitas vezes a gente fica naquela ansiedade, né, dos meninos estarem fazendo, já está registrando, isso mas mesmo. às vezes eles não têm a compreensão, né, então aí cabe ao professor, né, tá, de repente, fazendo essa leitura, fazendo a leitura no coletivo, né, para que, para uns, né, Rita, é tranquilo, principalmente aquelas pra crianças não. que a gente tem, né, crianças assim que já estão lendo, que tem uma interpretação, mas tem muitos que não têm, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né. Exatamente, então o professor trabalha o oral dele, né, que é da criança, de forma de desenvolve também a oralidade, né? Exatamente. Então, falando sobre os números, sobre os sinais de adição, de subtração, e até aqui o sinal de igual, que a Nelci já até comentou com a gente, na formação, né, com a gente, que é o sinal de equivalência que a gente vai ver numa próxima atividade. Isso, e como eu até ia comentando assim, que todas as atividades, né, Rita, a gente está falando dessa, mas todas as atividades é importante garantir, né, ao entendimento, né, porque muitas vezes a criança olha para ela e não entende, e ter a socialização, né, dessas atividades. Né, é legal assim, a gente, legal não, é fundamental o professor conhecer e saber como a criança está pensando sobre esses desafios, né? Isso mesmo. Eles colocarem o que pensam, o que eles entendem, até para ter as intervenções necessárias, porque caso ao contrário, fica atividade pela atividade, né? Isso. Então, e essa atividade também, que do terceiro ano, ela registra as operações, né, que as crianças, que o André, no caso, registrou, né? Então, é uma forma também de mostrar a forma quando ele registra. Por isso que essas questões estão, o professor faz essas questões, né, pergunta para os estudantes. Isso. Vai questionando, né? Isso mesmo. Então, vamos lá, pode passar? Pode passar. Agora, bom, aí nós temos também... Deixa eu pôr também a habilidade. A atividade do quarto ano, né, que é a habilidade 13, que é reconhecer por meio de investigação, aí utilizando a calculadora, pessoal. Uhum. Então, mesmo que as crianças ainda não consigam fazer, né, a operação em pé, né, a deitadinha, assim, colocar nesse como é que chama? Assim, está resolvendo, isso, né, colocando como, registrando dessa forma, né, isso, tanto na expressão como na conta armada. Né? Então, utilizando a calculadora, quando necessário, tá? As relações inversas entre as operações de adição e de subtração, multiplicação e divisão, para aplicá-las na resolução de problemas, dominando as estratégias de verificação, controle de resultado pelo uso do cálculo mental ou da calculadora, né? Então, a atividade propõe que as crianças reflitam sobre a possibilidade de conferir o resultado de uma operação, para posteriormente colocar em prática, né? Porque a gente sabe que depois a gente vai sistematizando essas formas de trabalhar as atividades com os números, depois a gente parte para situações problema, né?
que é a progressão das habilidades, né? E das atividades também, né? Então, aqui eles têm, vão fazer as relações entre as operações de adição e subtração, né? E como essas operações podem ser operações inversas, né? Aí até a gente estava comentando, né, que antigamente a gente fazia a lista de exercícios, né, e fazia a prova real, né, Nilce, que a gente estava até comentando também. Que no nosso tempo era a prova real, né? Isso, então aqui... Exatamente. Isso mesmo, tá? Então aqui nesse primeiro retângulo branquinho aqui mostra 46 mais 95 é igual a 141. No próximo é 141 menos 46, dá o resultado de 95, que é um termo usado, que está sendo usado também, inverso, né, a operação, no outro quadradinho branquinho, né? E 141 menos o 95 também, que dá o 46, tá? Então, essa atividade explora isso. E também aqui na atividade 2, observando, né, e as crianças vão conseguir determinar os valores que devem ser colocados em cada quadrinho aqui, né, olhando... Mas com o uso da calculadora, né, Rita? Não, sim, com o uso da calculadora, isso mesmo, tá? Não, porque senão alguns professores vão falar, nossa, mas isso. o menino terceiro vai com... Se bem que quarto ano, né, gente, já a ideia, né, o ideal seria que as crianças já conseguissem, né? Mas no caso é o uso da calculadora. Isso, que na hora de fazer a operação, eles vão usar, por exemplo, a operação inversa aqui, 96 menos 39, para dar o resultado aqui, né? Perfeito. Isso aí mesmo. Dá o termo aqui, que dá o resultado de 96, né? Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, né? E assim sucessivamente. E só fazendo também um parênteses, pode completar, na nossa época, né, Rita, a gente trabalhava, acho que até a gente comentou isso, como que é achar o valor do quadradinho. Acho que alguns mais velhos vão lembrar disso. Isso mesmo. Né? Eu não lembro exatamente qual era o enunciado da atividade, mas era assim, a gente tinha que achar o valor do quadradinho. Mas eu acho que era enunciado, era isso mesmo, acha o valor do quadradinho. Era isso mesmo, né? Então, e olha só, lá no passado a gente já trabalhava com a álgebra, né? Mas só que também dentro dessa temática aqui, que é os números, né? Números e operações. Então, pode seguir, Rita? Pode seguir. Agora a gente vai para uma atividade do 5º ano. Né, aqui, Rita, só fazendo um parênteses, deixa eu pôr só Aqui a gente pode falar também de uma forma geral, né, dos problemas e a habilidade, né? Sim, vou falar, sim. Então, aqui a gente, agora, como eu falei, tem a progressão das atividades, né, e também da habilidade aqui do 5º ano, resolver e elaborar situações problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma operação em que o termo é desconhecido. Então, lendo o problema, o estudante vai ter que buscar o termo desconhecido para poder resolver essa atividade, né? Ela tem o objetivo, a criança utiliza as estratégias, procedimentos próprios, né, de cálculo, e de cálculo de adição, subtração, multiplicação, e depois compartilha as suas estratégias com os colegas, né? O objetivo tem, no desenvolvimento dessa atividade, também tem esse parênteses, que para crianças, para os estudantes, compartilharem as estratégias na lousa, né? Então, no material... É bem rico, né, Rita? Isso. Essa atividade é uma atividade muito bacana, ela explora bastante, né, as operações, as estratégias da criança, né? E para eles irem já achar o termo, né, desconhecido aqui, tá bom? Quer completar? Perfeito, só fazendo um parênteses, Rita, se você me permite. Claro, lógico. Olha, gente, olha como a gente precisa tomar bastante cuidado com essa atividade. Aqui não é só fazer a conta, né, Rita? Sim, a ideia sim. aqui, porque razão. quando muitas vezes a gente vê o problema, não é? Eu vou logo fazendo a conta, vou armar a conta aqui, olha só,
que a habilidade pede, qual é a intenção, né? Elaborar, no caso aqui, resolver, né, as situações problema, cuja conversão em sentença matemática. Isso mesmo. Então, tem que fazer essa sentença matemática, eu não vou já direto para a técnica operatória, né, e resolver. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter aqui, para ver se a criança está compreendendo, e se a gente está deixando isso claro para a criança, né? Sim. Porque, olha a intervenção do professor, como é importante. De repente, olha, a gente só fazendo assim uma observação, o cuidado, muitas vezes, quando a gente pede para a criança, faz a tarefa em casa, né, Rita? Isso é uma coisa que a gente tinha que observar também. A criança, gente, ou o próprio pai, olhando isso aqui, qual vai ser a ideia? É fazer a conta, né? Fazer a técnica operatória. Não vai estar, a habilidade, ela vai estar esquecida, né? Porque a gente delegou isso para casa, não é, Rita? É a sentença matemática, isso mesmo. É uma sentença, e agora, no caso, que muitas crianças, aliás, né, gente, a maioria estão em casa. Então, no caso, a interação, por isso que eu falo que a interação é muito importante, quando vocês conseguem fazer essas aulas síncronas, é fundamental, quando vocês usam lá o aplicativo, né, aquelas que são possíveis, né, também sabemos disso, que pode estar tendo essa interação também pelo aplicativo lá do Centro de Mídias, enfim. Mesmo. Vocês estão interagindo, vocês estão ali com o material, vocês têm em mente qual é a habilidade, qual é o objeto de conhecimento que deve ser abordado, porque se a gente simplesmente manda resolva, a habilidade ficou esquecida, né? Ficou em segundo plano, nem ficou em segundo plano nenhum, né, Rita? Ficou totalmente de lado, porque eu não estou visualizando ela, eu não estou com foco nela. Então, quando eu olho para a habilidade, gente, muda muito a forma como que eu vou direcionar a realização dessa atividade, que é, no caso aqui, a sentença matemática. Né? Seja uma sentença matemática ou uma igualdade... uma operação. Isso não, mesmo. Não, pode falar. Então, é isso, né, Rita? Então, a sentença matemática, trabalhando com os estudantes, ela ficaria 2.264 menos 260 dividido por 3, né? Que é o que pede a situação, problema aqui. Então, a gente trabalha essa sentença e, posteriormente, quando isso estiver bem introjetado, a gente passa, lógico, para... Vai chegar na conta, né? Na conta, operativa. Mas é todo um procedimento, toda uma estratégia que cada criança tem, mesmo porque o objetivo dessa atividade, eu lembrei agora, Nilce, é fazer um mural de conta, de resolução de problemas. Aquele mural de resolução? Isso, mural de resolução, falei errado de conta, mural de resolução de problemas, né? Que é então, interessante. As crianças apresentam a estratégia, veem as suas hipóteses, né, validam ou não, e fazem esse mural de resolução de problemas. E outra coisa, né, Rita, nesse contexto que nós estamos vivendo, esse mural, né, pode ser construído um Padlet, né, que tem professores já construídos, que é bem interessante. Quando quando não eu é uma falar depois no slide lá também. Desculpa, aí, eu não antecipei. Não tem problema, Dilce. Aqui a gente vai ajudando. Perfeita, né? Perfeita. A corda é caçamba. Ai, Jesus. Mas, gente, a gente leva um pouco na brincadeira para quebrar um pouco o gelo aqui. Mas é bem interessante, olha, e a gente olhar para a habilidade, como a Rita falou, e olhar para o objeto de conhecimento, porque senão a gente transforma, né, Rita? Sim. Olha como... olhando, gente, para as atividades, olha só, eu vou voltar aqui só um pouquinho. Espera aí, Rita. Pode voltar. Vamos supor, se a gente apresenta essa atividade, né, Rita? Ela sem olhar crua, né? Material, sem olhar para a habilidade, sem olhar para o material, para as orientações, gente, eu transformo, né? O objetivo acaba sendo outro, né, Rita? Com certeza. Eu não abordo. Né? Então, é uma reflexão, gente. Então, estou fazendo, de certa forma, até uma brincadeira aqui com vocês, porque no sentido da gente ficar, né, ter esse alerta, né, Rita? Sim. Se eu não olho para a habilidade, a atividade ela vai tomar um outro rumo, com né? certeza. E eu não vou atingir, né, lá as crianças, né? Eu não vou, que são essas habilidades essenciais que a gente tem que garantir, né, para que essas crianças avancem. Então, por isso que a habilidade, né, Rita, tem que estar bem focada.
bem clara aí, para a gente não perder o fio da meada, Isso né? mesmo. E a gente vai ver agora na próxima atividade, né, que nós colocamos Isso, então, também um exemplo, né? É do aprender O sempre aprender agora, né, de Rita? segundo ano, isso mesmo, né? Que é a coleção de tampinha, né? O objetivo dessa atividade, né? Será que eu não pus aqui? Peraí. Oi, Nilce, Ah, desculpa. pus sim, Ah, pus sim, sim. eu sei, eu Ah, eu sei. achei até que eu tivesse esquecido, me desculpe, eu Não, até pensei. o objetivo dessa atividade, né, é aprender que os estudantes aprendam a contar e registrar o resultado, né? Então, a habilidade, ensino fundamental, segundo ano, matemática 10, descrever um padrão ou regularidade de sequências repetitivas, né, e de sequências recursivas por meio de palavras, símbolos ou desenhos. Aqui estão os desenhos das tampinhas, né? E na sequência do aprender, ela sempre começa, né, com o nome da aula, né, aula, coleção de tampinhas vermelhas, aula 1, o que vamos aprender, né, porque o aluno tem que saber o que ele vai aprender, né. Nessa aula, vamos aprender a contar objetos em uma coleção e registrar o resultado. Então, aqui a professora, o professor começa já a dar a ideia do que eles vão trabalhar na atividade, né? Cada atividade tem essa parte, do que vai aprender, né? Aí tem a comanda, né? Já faz um tempo que a professora Aline e sua turma, né, colecionou tampinha, tem aqui símbolos, né, as figuras da tampinha, né? E aqui tem a ilustração. Esse material desculpa, ilustração não, as perguntas. Esse material do Aprender Sempre, como a gente já falou, ele prioriza as habilidades essenciais, né? É bom sempre a gente retomar isso, e também as habilidades de suporte, né? E esse material do professor, né? Tá toda essa atividade escrita, né? Me foge as palavras de vez em quando, que tem que ser desenvolvidas, né? Pelo professor, o número de aulas e as habilidades. Então, você quer que passe para outra, Rita, para você ver? Não, e depois não, e depois também as habilidades, depois no final o entrelaçamento com o currículo em ação, tá? Eu só vou falar sobre a atividade, que é observar a ilustração e faça a estimativa do total de tampinha, e escreva a resposta abaixo, né? Então, aí o professor, o aluno vai elaborar sua estratégia, se ele vai contar de 10 em 10, né? Aí vai depender da intervenção também do professor e de que estratégia o aluno for utilizar, né? Pode continuar, Nilce. Posso. É que ela é grande, então foi dividida, né, Rita? E continuam as questões, né, Nilce? Porque na primeira é estima, né? Na segunda é Isso, aí conta. aqui É isso? também tem. Ó, é a mesma, descrever um padrão de regularidade, sequências repetitivas, é a mesma, símbolos e desenhos. Aí agora conte o total de tampinhas vermelhas e registre, né? Então agora ele vai contar, como eu tinha dito, acho que eu me antecipei, né? De usar a estratégia para contar de 1 em 1, tem criança que conta de 2 em 2, né? Aí depende do nível, né, de cada estudante. Aí tem a C, diga aos seus colegas, para professores, que estratégia, que já fala a estratégia, ó, para contar as tampinhas, né? Contando de um jeito diferente, aquilo que eu já mencionei, né? E a D, se você percebeu alguma coisa diferente na forma de como o Lucas organizou as tampinhas. Será que isso, né, ajudou na contagem? Converse com o professor, os seus colegas, né? Se a gente for olhar a ilustração, aqui, volta, vou mostrar. Aqui. A gente verifica que está organizado de uma forma, né, bem assim, de 3 em 3, depois de 4 em 4, 3 em 3 e 3 em 3, né? Na coluna, desculpa, não falei. E depois também tem aqui nas linhas. Então, essa forma de organização é bastante importante também para o aluno desenvolver as habilidades da sequência didática. Perfeito, né? Pode finalizando. Espera aí. Aí eu estou voltando. E ficou, pode finalizar, né? Isso. Finalizando. Então, posso falar, Rita? Claro.
Então, então finalizando, né, chegamos no final, hoje a gente explorou mais atividades, né, porque das outras vezes, né, Rita, a gente explorou uma ou outra só, então a gente achou interessante trazer uma de cada ano e uma só do Aprender Sempre para ilustrar para vocês verem como o trabalho da álgebra está sendo desenvolvido aí nos materiais. Bom, então vamos lá, gente. Nós discutimos hoje o que se entende por álgebra, né, nos anos iniciais, desvendamos alguns mitos aí sobre o ensino da álgebra, apresentamos o significado de letramento matemático, né, trouxemos aí, inclusive, do que a própria BNCC, né, a princípio trouxe, e o currículo paulista. Que mais aqui? Desafiamos, né, vocês com algumas atividades, né, para a gente aquecer aí com relação ao pensamento algébrico. Apresentamos propostas de práticas de ensino com relação ao material do EMAI do Aprender Sempre, e sistematizamos aqui o encontro, né, com tudo isso, e espero que nós tenhamos, né, atingido os objetivos, né, que vocês tenham compreendido, mas a gente sempre conta com as devolutivas aí, né, e caso não ficou alguma coisa claro, gente, por favor, a gente quer que vocês apontem. Estamos todos aprendendo, né, Rita? Isso mesmo. Aprendentes. Nós estamos aprendendo a trabalhar agora com gravação de ATPC, né? Que é uma coisa também que a gente tem que fazer ao vivo, né? E é um desafio para a gente. A gente esquece palavra, tudo acontece, né? O cachorro late, um desafio mesmo, né? É um desafio mesmo. Verdade, e daí não a gente está falando para uma máquina, né, para um computador, então é difícil, gente, é difícil, é muito mais tranquilo a gente falar no presencial, porque a gente está olhando para o rostinho de vocês, os olhos de vocês, o comportamento de vocês. Agora, a gente falar para uma tela é bem complicado, não é tão simples assim. Então, vamos lá, Rita, você quer falar? Estamos no ensino remoto, né, na TPC remota, que nós estamos fazendo, vamos lá no ciclo Caminhos para o Ensino Remoto, né? Então, esse slide mostra um pouquinho, né, das ferramentas que a gente tem para trabalhar no ensino remoto. Então, a gente tem o Google Classroom, né, que vocês têm no CMSP, né, que tem a turma de alunos de vocês, o formulário, do Google Docs, né, formulário do Google. O Padlet foi aquele painel que a Nilce até comentou quando a gente ia fazer o registro das situações, problemas, das estratégias que as crianças, o mural de resolução, né? Isso. Então, o Padlet é uma ferramenta muito interessante, facinha, né, de utilizar, né, é bem intuitivo, não tem segredo, e é uma coisa bacana que você dando depois o link, os alunos também têm acesso, então eles conseguem, a gente fala pendurar, né, pendurar todas as atividades também para vocês no Padlet. Aí a gente tem as aulas, né, remotas, online, que a gente pode usar pelo Meet, pelo Teams, pelo Zoom, né, a gente consegue socializar e fazer as intervenções com os estudantes de acordo com a necessidade de cada turma, né, e possibilita também, claro que a gente não vai conseguir, nem todos os alunos conseguem participar dessas aulas remotas pelas plataformas Teams, Meet e Zoom, porque nem todos têm o acesso às tecnologias, mas alguns conseguem. E olha, eu vou falar para vocês, é uma aula muito rica. Eles trocam saberes assim, impressionantes. Aí a gente faz o contrato didático com eles, de fechar a câmera, de falar, levantar a mãozinha. É uma coisa que a gente está vendo que os professores estão fazendo e está dando super certo. Meu microfone está fechando e abrindo, deve ser a internet, né? Ele deu uma falha. Isso que eu estava comentando, que a gente, os professores nos relatam, quando a gente tem reuniões de polo com as escolas, que os professores trabalham, né, com essas ferramentas e socializam de vez em quando com a gente também, como está sendo esse trabalho nas plataformas Teams, Meet ou Zoom, com as aulas online, né? E também nós temos o WhatsApp, a ligação, né, de WhatsApp, e a gravação, né, então o professor faz o grupinho dele, do WhatsApp da turminha, para enviar as orientações das atividades, intervenções, dependendo da devolutiva que o professor
a criança envia atividade e o professor dá a devolutiva daquela atividade para os estudantes, né? Eles podem fazer também, gravar a comanda da atividade, porque às vezes os alunos, o pai e a mãe às vezes não entendem muito bem essa comanda, o que é para ser feito, né? Você até já comentou sobre isso. Então, a gente pode lançar mão de gravação, né? De comandinha também no WhatsApp. Perfeito. Pode seguir? Pode seguir. Bom, agora posso falar aqui, Rita? Pode, sim. Vai lá. Tá, então, gente, aqui é aquele momento que a gente já fala, né? Tem sempre lembrado com vocês, né? Terminamos aqui a nossa formação, agora é o momento de vocês estarem estudando, revendo seus roteiros, acrescentando alguma coisa, ou até recorrendo ao próprio currículo, aos materiais, para estar analisando melhor essas atividades. Então, é o momento de vocês, é o momento de troca, é o momento de vocês discutirem, né, até mesmo algumas dificuldades com relação não só conceitual, mas como até do próprio ensino, né? As trocas, como a Rita falou, ela é muito rica, nós não estamos sozinhos nessa, né? A gente, quando troca, conversa com o nosso colega, vai ampliando aí as estratégias de ensino aí com as nossas turmas, né? E o trabalho com o ensino híbrido, né, gente, que é um grande desafio nosso, pensando aí na incrementação aí das estratégias desse momento remoto, né, porque no presencial tudo fica mais tranquilo, mas esse desafio do remoto, né, ainda mais que a gente sabe muito bem que a gente não consegue atingir todos por N motivos, a gente tem ciência disso, mas quando a gente está discutindo com o nosso colega, às vezes o nosso colega encontrou uma estratégia legal, que está dando resultado, a gente também vai incorporando também na nossa prática. Né? Mais do que nunca, a gente tem que trabalhar no coletivo, nesse momento que nós estamos vivenciando, né? Eu acho que quanto mais a gente poder ter apoio um do outro, né, fica tudo mais fácil, né? Sim, porque é difícil, né? A gente não está falando que é fácil, né, gente? Assim, sabe, muito, é desafio mesmo. É muito desafio, mas vocês têm superado muitas coisas. Embora a gente fala que o 100% a gente não atinge, mas o que a gente atingir, com certeza vai ser de excelência, porque vocês têm se dedicado muito. Com certeza, Nilce. E isso então, a gente vê essa dedicação no que a gente recebe em conversa com os PCs de vocês nas escolas. Isso mesmo, as devolutivas, né, Rita? Isso mesmo, devolutivo. Bom, aqui a gente indica, né, sempre a gente vai fazer indicação, tá, gente? Os vídeos no sentido de estar ampliando um pouquinho, né, os conhecimentos, tá ajudando aí a elucidar mais sobre o assunto, até a própria prática de sala de aula. Esses 2 vídeos, gente, um deles é do CAEM, que é muito interessante, que é onde eu peguei muitas informações com relação aos mitos e a parte histórica da álgebra, né, vale a pena assistir, é uma professora aí é um vídeo muito bacana. USP, então é bom, muito bom, é um vídeo que vale a pena. Vale a pena. Né, Rita? A Rita também assistiu, gostou, então muito eu acho bom. Que é sempre para ampliar os nossos conhecimentos. E o outro, gente, é do Centro de Mídias, que foi da formação do EMAI do ano passado, que também é sempre bom a gente revisitar, né? Então, para quem não, de repente, não assistiu, ou para quem já assistiu e já lembra como é que foi, tudo bem, mas retomando alguns temas, algumas discussões, né, que trouxeram lá na formação do EMAI, do ATPC, pela IFAP, do ano passado. Bom, aqui a bibliografia, né, que como sempre a gente se baseia no próprio material do EMAI, do Aprender Sempre, no caso aqui o currículo, né, também, no site aqui que a gente coloca da Escola de Formação, que vocês vão pegar tudo lá, tanto do EMAI como do Aprender Sempre, o próprio currículo, e trouxe aqui também a referência do caderno do PENAIC, né, que algumas coisas também nós fizemos uns recortes de lá, certo, Rita? Certo. E aqui chegamos no final, né, gente, então agradecemos, Rita, né,
por ter acompanhado, né, a nossa formação, e, de certa forma, participado de uma forma, assim, distante, né, mas a gente conta com as evolutivas de vocês, da avaliação. Na avaliação que a gente, isso mesmo, a gente vai enviar, vai encaminhar depois, né? E eu também quero agradecer, dizer que aqui tem o nosso e-mail, né, o da Nilce e o meu, qualquer coisa que vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem pontuar, colocar para nós, vocês podem nos enviar e-mail que a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês, tá? Eu também deixo o meu beijo aqui, um até logo, até a próxima formação, foi bom estar com vocês. É isso aí, até mais, gente, até a próxima, um grande beijo.